Vocês estão ouvindo um barulho ao fundo aqui? Porque eu estou com uma obra aqui do lado, do meu vizinho. Não escuto agora. Tá? Não, se vocês ouvirem, vocês me avisam que eu desligo. Durante a sessão eu vou deixar o microfone desligado, presidente, para não incomodar. Porque está me incomodando, Perfeito. imagino vocês. Perfeito. Não, eu escuto sim alguma coisa, né, uma serra, alguma É coisa, né? exatamente isso, é. Mas é bem pouquinho, não atrapalha não. Muito obrigado. Mas é sempre aquele lembrete, né, de permanecermos com os microfones desligados, né, e ligá-lo quando apenas for necessário. Doutor Oswaldo já iniciou a gravação, então vamos iniciar a sessão de hoje. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, no dia 29 de novembro de 2022. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, né, doutor João Maluf Júnior, e os demais juízes, doutora Luciana Vendramini, doutor Ednei Bertola, doutor Jandir Daleluca. Temos também a nossa representante fiscal presente, a doutora Maria Cláudia Silveira. Vamos, então, iniciar. Eu peço aos colegas que já marcaram quórum. Nós temos aqui 2 pedidos de sustentação oral. Eu pergunto se os patronos se encontram. O primeiro processo seria o de Eletropaulo. O doutor Pedro Henrique se encontra? Bom dia, senhor presidente. Sim, me encontro. Perfeito. Então, peço aos colegas que se caminhem ao processo de Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A., AIM 4083950, de minha relatoria. Eu vou fazer as gravações aqui de praxe. É um recurso de ofício. Peço só um minutinho, que eu estou terminando aqui de fazer o registro. Eu, antes de inserir o voto no sistema, eu já vou ler o relatório e passar a palavra para o patrono. É um recurso de ofício, cujo parecer se encontra as folhas tais, em face da decisão de primeira instância, que julgou improcedente. O AIM é uma acusação apenas uma acusação de crédito indevido por ter efetuado créditos para entrada de mercadorias a título de integração no ativo imobilizado da empresa no exercício 2010, porém alheias às atividades do estabelecimento ou que se destinam ao uso e consumo, não revestindo as características legais necessárias a autorizar o crédito correspondente. Houve julgamento da primeira instância que foi anulado pela decisão proferida pela 13ª Câmara Julgadora. Nova decisão de primeira instância foi proferida, contra a qual é o presente recurso de ofício. O julgamento do presente recurso de ofício foi inicialmente realizado pela 8ª Câmara Julgadora, que negou o provimento, mas, nada obstante, foi anulada pela decisão proferida pela Câmara Superior. Então, segue novamente para julgamento desse segundo recurso de ofício. Esse é o breve relatório. Doutor Pedro, fique à vontade, o doutor tem 15 minutos. Ok. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores juízes aqui desta ilustre Câmara, muito bom dia. Eu já adianto minhas desculpas aqui, eu estou com a voz um pouco rouca aqui, em razão no resfriado, aí, então vou tentar falar mais claro aqui, mas eu estou com uma voz um pouquinho limitada aqui, mas peço a compreensão aí dos senhores. Bom, como bem já trouxe aqui o senhor presidente, trata-se aqui de uma autuação, né, por glosa de crédito CMS, do ativo imobilizado da recorrida, né, ora autuada,
que, segundo a fiscalização, alega seriam alheias às atividades do estabelecimento ou que se destinam ao seu uso e consumo, né? Não revestindo as características legais necessárias. E, como mencionado, no julgamento de primeira instância, o auto foi integralmente cancelado, né? O processo retorna agora da Câmara Superior, que decidiu por anular o acórdão anterior da 8ª Câmara, para que ocorra novo julgamento do recurso de ofício, a fim de que sejam sopesadas as provas carreadas pelo fisco e pela recorrida à hora autuada. Bom, senhoras e senhores juízes, o que se tem aqui é que o recurso de ofício não merece provimento. A decisão da Delegacia de Julgamento, ela acertadamente notou que os bens questionados incorporam-se na instalação, ampliação e substituição da rede de distribuição de energia elétrica da empresa. E, para chegar a essa conclusão, ela analisou os elementos dos autos, que incluem aqui o laudo, né, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, trazido aqui pela recorrida, que esclarece que o conjunto de partes, quais são o conjunto de partes e peças que são utilizados nessas construções, ampliações, reformas e melhorias da rede elétrica. Ou seja, na defesa apresentada, a recorrida trouxe documentos robustos, como os de documentos número 7 e 8 da sua defesa, que elencam o tipo de aplicação das mercadorias, bem como a sua função dentro da rede elétrica, esse sim o DOC 9. Portanto, itens como cabos, fibras, arruelas e conectores que, à primeira vista, podem parecer desalinhados da atividade principal da autuada, encontram respaldo técnico para sua aplicação direta na rede elétrica. Dessa forma, fica assim evidente o direito de aproveitamento dos créditos relativos à aquisição de tais bens, não sendo eles destinados a uso e consumo ou alheios às atividades do estabelecimento. Ademais, esse entendimento tem o respaldo da decisão normativa CAT número 1 de 2000, que prevê no seu item 16 que, abro aspas, as partes e peças que acompanham a máquina ou o equipamento quando de suas aquisições são contabilizadas como ativo imobilizado e, como tal, geram direito ao crédito do valor do ICMS correspondente. Fecha aspas. A alegação de que os itens não seriam passíveis de definição como ativo imobilizado também não se sustenta, na medida em que essa classificação decorre tanto do artigo 179, item 4 da Lei 6.404/76, quanto do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, juntado aqui aos autos, quanto também do pronunciamento 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Esse conjunto de normas acaba por delimitar a atuação da recorrida, a quem incumbe apenas seguir tais regras. Portanto, vale destacar que quando são destinados à manutenção da rede elétrica, os bens recebem sim tratamento contábil e tributário diverso, visto que aí sim não dão ensejo a crédito do ICMS. Essa questão foi exaustivamente abordada na defesa administrativa, portanto não vou entrar em mais aprofundação, só que a verdade é que essas acusações não têm realmente mérito. Por fim, aproveitando a questão do mérito, eu gostaria de retomar um pouquinho o acordo da Câmara Superior. Nele, a excelentíssima relatora consignou que a decisão recorrida deveria ser anulada para que, abre aspas, outra seja proferida, com a devida análise das provas da autuada, abre parênteses, laudos apresentados e demais provas carreadas, fecha parênteses, e o mérito do direito ao acreditamento e as provas do fisco, fecha aspas. Gostaria de chamar a atenção aqui para esse último trecho, as provas do fisco. A verdade, senhoras e senhores julgadores, é que não há qualquer prova do fisco que corrobore a sua alegação de que o crédito deve ser glosado. Este trabalho fiscal, infelizmente, baseia-se na negativa genérica e simples de todos os elementos de prova que foram carreados pela autuada no curso do processo. Não é por outra razão que a Delegacia de Julgamento, por 2 oportunidades, entendeu pela improcedência do presente auto de infração. No mérito, temos que as provas trazidas aos autos permitem sim afirmar, com segurança, que o creditamento teve como base bens do ativo imobilizado, utilizados diretamente nas redes elétricas, e que não há por que admitir negativas genéricas em face de provas robustas realizadas por terceiros de reputação no mercado e da academia.
Sendo assim, encerro aqui minha manifestação e espero que, como da última vez, que o recurso de ofício seja negado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Gonçalves. Eu vou, então, proceder à leitura do meu voto. Ele já se encontra registrado. E foi nos seguintes termos. Primeiramente, eu verifico que há alegação preliminar de nulidade da decisão recorrida no parecer de recurso de ofício, conforme segue. E aí eu trago o trecho do parecer de recurso de ofício, né, que fala da nulidade. E eu digo o seguinte: de fato, a decisão da 13ª Câmara Julgadora foi assim versada. O patrono já assim, bem colocou em sua sustentação oral, né, a decisão da primeira Câmara foi no sentido de que a 13ª foi no sentido de nova decisão de primeira instância fosse proferida com análise das provas e dos argumentos. Então, a nova decisão é, então, proferida, as folhas 8.479 a 8.484, contra a qual é o presente recurso de ofício, vazada nos seguintes termos na íntegra. E aí eu acho que vale a pena a gente se deter um pouco, né, sobre o que foi essa decisão. Os itens 17 a 21, a 26 da decisão, né? Ele diz o seguinte: conforme consta dos autos, o fisco identificou a autuada, descreveu o fato gerador da obrigação, enfim, cumpriu todos os requisitos. A defesa deve ser instruída com documentos demonstrativos, né, para comprovar as alegações, inclusive laudos, pareceres, quando entender necessário. A decisão normativa CAT número 1 dispõe sobre o direito ao crédito do valor do imposto destacado em documento fiscal referente à aquisição de partes e peças empregadas na reconstrução, reforma, atualização, conserto, etc., de máquina ou equipamento do ativo imobilizado. A citada decisão aprovou o entendimento da consultoria tributária quando da resposta à consulta 1199, de 1999, que em seus itens 9, 16, 17 e 18, trata o seguinte: do conceito de ativo permanente, o item 9, sendo assim, sempre afirmamos que, tendo como base o princípio constitucional da não cumulatividade, então, aí a decisão ela se refere à consulta, né, a decisão normativa, traz o conceito de material de uso e consumo pela decisão normativa, né, e de ativo permanente e de material de uso e consumo. São os itens da decisão normativa que a decisão recorrida analisa. E aí, no item 23 da decisão recorrida, ela diz o seguinte: conforme amplamente demonstrado pela autuada, em sua defesa apresentada, verifica-se que as partes e peças apresentadas se incorporam na instalação, ampliação e substituição da rede de distribuição de energia elétrica. Tal entendimento está demonstrado no parecer técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas das Folhas Tais, uma vez que informa que, e aí a decisão traz alguns trechos do parecer técnico, né? 2 trechos, né, do parecer técnico, do IPT. E aí a decisão, por fim, afirma que, aí também traz mais um trecho, né, do parecer técnico. E, no final das contas, no item 26, a decisão fala: portanto, a autuada, ao adquirir partes e peças que são registradas em seu ativo imobilizado, por estarem intrinsecamente vinculadas com a atividade comercial que realiza fornecimento de energia elétrica, sujeita à incidência de ICMS, a mesma faz jus ao crédito, nos termos da decisão normativa CAT 01. E aí eu vou ao meu voto. O que se verifica da nova decisão de primeira instância, acima reproduzida na íntegra, é que reproduz ela, em essência, os mesmos fundamentos da decisão anteriormente anulada, constituindo quase mera cópia da primeira. Nesse sentido, a nova decisão de primeira instância não se desincumbiu de espancar o vício vislumbrado pela decisão da 13ª Câmara Julgadora, que decidiu por anular sua predecessora. Nada obstante, no meu entender, o que se verifica da decisão recorrida não é apenas a falta de enfrentamento das razões de defesa, como estatuiu a primeira decisão de recurso de ofício, mas sim a completa falta de análise do conjunto probatório carreado aos autos, que tanto fundamenta a acusação, como aquele apresentado pela fiscalização, né, quanto o que pretende desconstituí-la, como aquele apresentado pelo impugnante. De fato, conforme se observa na decisão de folhas tais, é que não há sequer menção a nenhum dos materiais objeto do presente AIM.
Ora, se temos uma acusação de que o contribuinte classificou indevidamente como ativo imobilizado diversas mercadorias por ele adquiridas, seria, no mínimo, necessário que a decisão se debruçasse suficientemente sobre tais mercadorias, procurando expor as razões que entendesse serem elas ativo imobilizado. Mas a decisão recorrida, ao analisar tais mercadorias, apenas se refere ao parecer do IPT, não tecendo uma linha sequer sobre tais mercadorias lá analisadas. A fiscalização, por seu turno, em seu relatório circunstanciado e em sua manifestação fiscal, produz extensa e robusta argumentação e análise de provas, trazendo apreciação clara das razões consideradas para excluir a possibilidade de considerar as mercadorias como ativo imobilizado, analisando individualmente diversas das mercadorias objeto do AIM, conforme se pode verificar do presente trecho da manifestação fiscal. Então, aí tem a manifestação fiscal, né? Item 4.13. Nesse passo, é importante frisar que todos os itens que não tiveram o crédito CMS admitido não são, pelo menos a princípio, classificados no ativo imobilizado. Aí o próximo item, observa-se, analisando o demonstrativo 1, anexo ao auto de infração, que foram feitos créditos de materiais diversos, afastadores, alicates, sensores, analisadores, anéis, ar-condicionados, né? Armações, arruelas, bastões, baterias, bombas, buchas, cabos de fibra ótica, cabos óticos, conectores, caixas metálicas, caixas para medição de energia, enfim, uma série de produtos aqui, né? E aí ela diz, como bem se vê, há aqui, nitidamente, dentre outros, materiais aplicados em obras de construção civil, materiais de informática e telefonia, ferramentas, acessórios, peças de reposição, materiais utilizados na iluminação pública. E aí segue a manifestação fiscal. Convidamos o ilustre julgador a avaliar as destinações informadas pelo contribuinte no demonstrativo juntados às folhas tais. Nosso entendimento, como já expusemos a Lures, é de que a identificação de aplicação direta ou indireta à redistribuição é irrelevante para a formação de convicção acerca da correção na formulação da acusação fiscal. Além disso, as próprias destinações informadas podem ajudar a esclarecer que, de fato, não faz jus ao crédito. Então, ele traz aí a argumentação sobre a destinação. Fala do parecer técnico. No item 5.1 ele diz, o defendente trouxe aos autos parecer técnico do IPT, né? Inicialmente, apresenta uma segregação dos elementos que integram as redes de distribuição de energia elétrica, subdividindo-os em dois grupos. A um lado, foram identificados os elementos principais, postes, cabos, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis. Ao outro lado, estão identificados os elementos que foram chamados de dispositivos complementares, consignando que esses dispositivos auxiliares são indispensáveis para a realização perfeita de sua função de entregá-la, a energia elétrica, através de um meio que não ofereça perigo à população. São justamente esses dispositivos complementares auxiliares que foram objeto de atuação, integrando o demonstrativo 1 do AIM. Aí continua, o parecer técnico informa que dispositivos complementares, enfim, continua analisando produtos. Então, eu volto para o meu voto e digo o seguinte, tenho convicção absoluta, em casos como o presente, tendo em vista o tipo de conjunto probatório carreado, bem como as argumentações postas tanto em impugnação como nas peças fazendárias, que se torna condição sine qua non de uma decisão minimamente aceitável, a apreciação satisfatória desse conjunto probatório e das argumentações produzidas que se contrapõem, sem se furtar de analisar claramente, ainda que de forma conjunta ou em amostras, se tais e quais mercadorias foram ou não corretamente classificadas como ativo imobilizado, fornecendo assim material suficiente para que a parte sucumbente possa exercer o contraditório satisfatoriamente. Nesse sentido, acolho o pedido de nulidade da decisão recorrida em parecer de recurso de ofício, determinando o retorno dos autos para que nova decisão de primeira instância seja proferida com a devida análise das provas e dos argumentos contrapostos de ambas as partes, especialmente no que se concerne aos específicos materiais lá tratados. Ante o exposto, eu conheço e dou provimento ao recurso de ofício para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a nova decisão. É como voto, eu vou então abrir o debate. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar novamente nessa primeira Câmara. Presidente, eu parabenizo o senhor pelo voto. Eu acho que foi muito bem observado. Eu acho que não houve, de fato, a entrega da devida prestação jurisdicional. A decisão ela praticamente reproduz aquela outra que foi anulada. Não vejo... Ou seja, continua com a mesma mácula que foi identificada pela 13ª Câmara. Então, acho que realmente é necessário que
de torno dos autos, para que uma nova decisão seja proferida, né? E que seja analisado, de fato, os argumentos e as provas que foram ignorados pela primeira instância. Então, acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. Doutora Ednei. Presidente, assim como exposto pela doutora Luciana, eu também vou acompanhar o voto do presidente, porque eu creio também que tem que voltar esse processo e ter uma análise mais contundente de tudo que foi apresentado. Então, eu acompanho o voto do presidente. Obrigado, doutora Ednei. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Bom dia a todos. Assim como o doutor Pedro, eu também peço desculpas pela minha rouquidão. Estou um pouco resfriado. Voltando ao caso, né, de fato, a decisão recorrida ela é bastante lacônica, né, tal como a decisão anterior que acabou sendo validada, né, pela 8ª Câmara Julgadora, decisão essa que foi anulada pela Câmara Superior, né, exatamente por esse mesmo motivo. Diante disso, eu acompanho o seu voto, o voto da relatoria, né, e cumprimento pela análise minuciosa que foi realizada, e eu também não vendo, assim, outra alternativa, senão realmente a anulação da decisão. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutora Maria Cláudia. Concordo com a anulação. Olhando detidamente a decisão, acredito que tenham várias lacunas aqui a serem saneadas. E também percebo que talvez tenha sido a intenção da própria Câmara Superior ao retornar esse processo para a julgadora. Portanto, concordo com a anulação e parabéns pelo voto. Bem observado. Obrigado, doutora Maria Cláudia. Eu vou, então, encerrar os debates, pedir aos colegas que o voto já se encontra registrado. Pedir aos colegas, então, que marquem a sua presença para a votação. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A., AIN 4083950, teve o seu recurso de ofício conhecido e provido para anular a decisão recorrida, devendo nova decisão ser proferida. Vou encerrar a votação e vamos passar para o próximo processo. Muito obrigado, doutor Pedro. Tenha um bom dia. Obrigado, senhor presidente, demais jogadores. Obrigado, bom dia. Peço, então, aos colegas que se dirijam ao processo de relatoria da doutora Luciana, Claro NXT Telecomunicações Limitada, AIN 144666, é um recurso ordinário. Doutora Luciana, eu tenho aqui inscrito a doutora Manuela Brito Matos. Isso já se encontra aqui, eu estou vendo. Doutora, me escuta? Manuela? A doutora fará a sustentação oral. Bom dia, doutora. Bom dia, senhor presidente. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra à relatora, que fará a leitura do relatório. E, então, passará a palavra para a doutora Manuela proceder à sustentação oral. Eu já fiz aqui a gravação, as gravações aqui de praxe, aqui dos registros, e o processo já se encontra em condições de edição de voto, se assim a doutora Luciana quiser, se não, doutora Luciana pode iniciar a leitura, por favor. Ok, obrigada, presidente. Trata-se de um AIN no qual se imputa ao autuado 3 acusações fiscais. Os itens 1 e 2 tratam da falta na lista de recolher por guia de recolhimentos especiais a importância acreditada com base no inciso 5 do artigo 63 do RICMES, tendo em vista que decisões administrativas supervenientes indeferiram os respectivos pedidos de restituição.
No item 3, trata-se da apropriação indevida de crédito de ICMS a despeito de os respectivos pedidos administrativos de restituição terem sido indeferidos em data anterior aos lançamentos efetuados. Conforme consta do relatório circunstanciado, o contribuinte ingressou perante a terceira vara de Fazenda Pública, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a ação ordinária anulatória de decisão administrativa, no intento de reverter a decisão administrativa que indeferiu os seus pedidos de restituição. Um breve resumo, presidente. Muito bem. Obrigado, doutora Luciana. Então, passaremos a palavra para a doutora Manuela. Doutora Manuela. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os ilustres jogadores, todos que acompanham aqui a sessão. Bom, como antecipado no breve relatório, as infrações em discussão nesse alinha, eles derivam do indeferimento de pedidos de restituição apresentados pela recorrente perante a Cefaz em relação a créditos de ICMS apropriados diretamente em sua escrita fiscal, aí em relação aos meses de janeiro a março, junho e julho de 2017. A autuação divide-se, de fato, aí em duas acusações, de ausência de recolhimento e de creditamento indevido, mas, na realidade, ambas decorrem aí desse aproveitamento pela recorrente diretamente em sua escrita fiscal do ICMS indevidamente recolhido em razão de erro no seu sistema eletrônico de emissão de notas fiscais, o que chamamos aqui de erro sistêmico. Mas a fiscalização considerou que, a depender do momento do aproveitamento desses créditos, se antes ou depois das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de restituição da recorrente, se esses créditos ensejariam, então, ausência de recolhimento ou creditamento indevido. A distinção é essa que tem o condão, de qualquer forma, basicamente, de buscar e deslocar o termo inicial da contagem do prazo decadencial dos valores lançados como decorrentes de ausência de recolhimento. Na sua impugnação, a recorrente ela demonstrou a decadência no que se refere aos créditos apropriados em janeiro, fevereiro e março de 2017, a origem do ICMS que foi recolhido a maior e o direito à recuperação desse indébito, a ausência de identidade entre o presente auto de infração e a ação anulatória em curso, em que são questionadas as decisões administrativas de indeferimento dos pedidos de restituição, e a comprovação de que a recorrente ela assumiu efetivamente o ônus tributário nas operações de venda destinadas a consumidor final, assim como o descabimento da aplicação do artigo 166 em relação a outras operações. E houve também um pedido de conversão em diligência do julgamento. Todos esses argumentos eles foram rechaçados pela decisão de primeira instância, mas o fato é que ela merece ser reformada. Com relação à contagem do prazo decadencial para os casos de alegada apropriação indevida de créditos, o certo é que ela se inicia com a escrituração desses créditos, não fazendo sentido aí o raciocínio trazido pelo fisco de que a decadência ela seria contada a partir do prazo de 15 dias para recolhimento depois do indeferimento dos pedidos de restituição. Isso porque não há dúvidas de que o pedido administrativo de restituição ele não é uma causa suspensiva da contagem do prazo decadencial, né, que se iniciou efetivamente lá atrás com a apropriação dos créditos. Então, certamente aqui é o caso de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, contando esse prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário pela Fazenda, a partir do fato gerador da obrigação tributária ou, no caso aqui concreto, do creditamento supostamente indevido, da data de aproveitamento desses créditos. Por isso, a necessidade de ser reformada a decisão de primeira instância para reconhecer a decadência do lançamento em relação aos créditos aproveitados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Com relação aos argumentos de mérito, o julgador de primeira instância ele entendeu que a sua análise estaria prejudicada, pois haveria aí uma suposta conexão entre as infrações aqui autuadas e a discussão que é objeto da ação anulatória em curso perante o Tribunal de Justiça. Ocorre que na legislação anulatória, o que se busca atacar são as decisões administrativas de indeferimento dos pedidos de restituição, que basicamente se basearam na aplicação do artigo 166 do CTN e não se debruçaram sobre a documentação que foi juntada, a vasta documentação que foi juntada pela recorrente lá no processo administrativo, que demonstram a efetiva ocorrência do erro sistêmico.
né? De modo que nessa ação judicial detalha-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade dessas decisões. Apenas rememorando rapidamente, esse erro sistêmico, ele consiste em novo destaque do ICMS na saída de alguns aparelhos celulares, ele ocorria de forma intermitente, né? A despeito de o ICMS-ST já ter sido aí previamente destacado, recolhido por toda a cadeia de operações subsequentes pelo importador ou pelo fabricante dos aparelhos, de modo que a recorrente ela acabava, então, realizando esse pagamento aí em duplicidade. O importante destacar também que essa ação anulatória ela foi distribuída em maio de 2018, né? Muito antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório aqui pela Fazenda Estadual. Já na defesa do presente auto de infração, o que se busca é a desconstituição dos débitos formalizados, não sendo o caso, portanto, de suprimir aqui essa via de legítima defesa da recorrente nesse processo administrativo. Não restam dúvidas nesse contexto de que deve ser superada essa questão da alegada identidade entre o auto de infração e a ação anulatória para que sejam devidamente apreciados os argumentos pela legitimidade dos créditos de ICMS aproveitados e toda a documentação apresentada pela recorrente. Especialmente porque pode ser comprovado que a recorrente ela efetivamente suportou o encargo financeiro do ICMS, nos termos do artigo 66 do CTN, em relação às operações de venda de aparelhos para consumidor final. E também com relação às operações de transferência entre estabelecimentos, foi comprovado o pagamento do imposto indevidamente creditado pelos estabelecimentos destinatários. E ainda com relação às operações de doação e troca em garantia, também fica claro, enfim, que não há repercussão do imposto em relação ao consumidor final. Sem dúvidas, aí, a análise minuciosa dessa documentação, inclusive mediante conversão do julgamento em diligência, é imprescindível para que se possa aqui aferir que o ICMS-ST já havia efetivamente sido recolhido antecipadamente pela recorrente na importação ou pelo fabricante paulista, quando da entrada dos aparelhos no seu estabelecimento aqui no estado de São Paulo. Sendo essa a razão pela qual se mostra indevido o recolhimento do ICMS nas saídas posteriores, assim como a cobrança dos débitos ora autuados. São basicamente esses os pontos principais que eu gostaria de retomar, reforçando o pedido de provimento do recurso ordinário, especialmente de forma a viabilizar essa conversão em diligência e a ampla análise documental aqui nesse processo administrativo. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Manuela. Então, passamos a palavra à relatora. Doutora Luciana. Ok, presidente. Obrigada, doutora Manuela. Faço a leitura do meu voto. Já no item 12, né, eu faço aqui um gráfico, apenas a título ilustrativo, para realçar os contornos das acusações fiscais com base no termo circunstanciado do trabalho fiscal, né? Então, só para fazer uma diferenciação entre as acusações fiscais. Então, em dezembro de 2015, houve um pedido de restituição apresentado pelo contribuinte. Em janeiro e fevereiro de 2017, houve apropriação dos créditos do ICMS, na forma admitida pelo artigo 63, inciso 5 do RICMES, ou seja, os créditos foram efetuados de forma de acordo com como previa o artigo 63, ou seja, até o indeferimento do pedido de restituição, que foi em junho de 2017, esses créditos estavam realmente dentro do que previa o artigo 63, inciso 5. A partir desse indeferimento, abriu-se um prazo para que ele efetuasse o recolhimento da importância creditada, né, por meio de recolhimentos especiais, consoante dispõe o artigo 63, parágrafo 1º e 2º do RICMES. Esse é o item 1 do AIM, o item 2 é a mesma circunstância, só que o período, né, de indeferimento do pedido foi de janeiro e fevereiro de 2018. No item 3, o pedido de restituição foi feito em março e maio de 2014, o indeferimento ocorreu em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, e mesmo após o indeferimento do pedido, houve apropriação indevida de crédito do ICMS, então, em janeiro e março de 2017. Em 8 de 5 de 2018, o contribuinte ingressou na terceira vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo com ação anulatória de decisão administrativa. Em março de 2021, a ação judicial foi julgada improcedente, em 8 de 3, né?
mas a certidão de objeto em pé emitida no dia 6/7/2021 indicava que o feito ainda se encontrava em fase de recurso. Em 15/3, em face ao não recolhimento do imposto por guia de recolhimento especiais, né, e também da apropriação indevida de crédito, houve a lavratura do presente ainda. E no dia 21/3/2022, a notificação do contribuinte acerca da lavratura. Aqui eu reproduzo o teor dos artigos 63, do artigo 63, incisos 5 e 7, parágrafo 1º e parágrafo 2º do NICMED. Então, passo, então, à análise do apelo ordinário. Na decisão de folhas 9436 e 9437, o órgão de julgamento de primeira instância, ao analisar as razões defensórias do autuado, entendeu existir concomitância entre a ação ordinária anulatória da decisão administrativa e o presente processo administrativo, porque o objeto da demanda judicial teria indubitável correlação com a presente demanda administrativa. Diante disso, o juízo de Pisa entendeu prejudicado o julgamento de mérito do presente processo administrativo tributário nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457 de 2009. Em sua peça recursal, o autuado retoma a controvérsia acerca da identidade entre o aludido processo judicial e o presente processo administrativo, sustentando que, abro aspas, a ação judicial tem por objeto anular decisões administrativas que indeferiram o pedido de restituição pelos quais se formalizaria a tomada de crédito de ICMS pela recorrente, enquanto o presente ANI tem por objeto a cobrança de débitos do ICMS decorrentes de recolhimento a menor e creditamento indevido. Fecho aspas. O inconformismo recursal não merece acolhida. Analiso detidamente a peça inicial da mencionada ação ordinária anulatória de decisão administrativa acostada às folhas 613 a 645. De plano, constato que a causa de pedido do autor, rememore-se, fatos e fundamentos jurídicos instrumentalizados na petição inicial, está precisamente na alegação de violação ao seu direito de ter restituído os indébitos de ICMS relativos ao destaque indevido do imposto nas notas fiscais de saída de aparelhos celulares ocorrido por erro sistêmico, evocando como fundamento jurídico o disposto nos artigos 165 e 166 do CTN e parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 1º da portaria CAT 8391. Quanto ao objeto, verifico que na ação judicial, na esteira da causa de pedir, teve como pedido imediato a pretensão de um provimento jurisdicional, a anulação das decisões preferidas pela DEAT, nos pedidos de restituição elicitados. E como pedido imediato, a pretensão ao bem da vida, o autuado requereu o reconhecimento do seu direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS nos períodos de 2009 a 2012. E aqui eu reproduzo um trecho do pedido do autuado. É um registro que não há notícia de trânsito julgado dessa anulação, dessa ação anulatória. Não tem nada nos autos que possa dar essa certeza. A par disso, examino o alcance meritório do apelo, atendendo ao conclame da douta representação fiscal para comparar, né, as alegações de mérito da petição inicial da ação judicial e seguindo uma leitura comparativa parágrafo a parágrafo. Então, eu faço isso. Procedo, então, ao suscitado cotejo, constato que, de fato, no presente processo administrativo, o autuado pede o cancelamento da existência consubstanciada no presente AIN sobre os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos instrumentalizados na petição inicial da ação judicial. Que eu destaco alguns trechos, né? Abro aspas, já não restam quaisquer dúvidas acerca do direito da recorrente de ter restituído os indébitos por ela indevidamente apropriados, sob pena de violação aos artigos, os mesmos artigos que se cita na ação judicial. Artigo 165, 166 do CTN, o artigo 2º, parágrafo 1º da portaria CAT 8391. Ou seja, os fundamentos dos direitos são os mesmos. E, ao mesmo tempo, se fala que, efetivamente, faz jus aos créditos ICMS apropriados no período autuado decorrente do destaque indevido do imposto nas notas fiscais de saída de aparelhos celulares ocorridas por erro em seu sistema de emissão de notas fiscais. Ou seja, os fundamentos fáticos também são idênticos. Eu também registro aqui que trata-se dos mesmos pedidos de restituição cuja decisão administrativa se pede anulação na ação judicial. E assim, desse exercício de cognição, ressai indubitavelmente a identidade da ação judicial e do presente processo administrativo quanto ao mérito, o que se afigura suficiente à configuração da hipótese de concomitância de esferas de que trata o artigo 30 da Lei 13.457 de 2009. Por conseguinte, se mostra desarrazoada a alegação de que não haveria como se imputar identidade entre a ação judicial em comento e o AIN em referência.
Como bem ressaltou a douta representação fiscal, o que o autuado pretende, ao final, tanto no mérito da via administrativa quanto na via judicial, é a mesma coisa: o direito a repetir o alegado indébito, mantendo o crédito tornado ilícito pelo indeferimento dos pedidos e glosado na presente autuação. Nesse cenário, é de grande relevância destacar que a propositura da ação judicial importou renúncia ao direito de litigar no presente processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo contribuinte, circunstância que, reflexivamente, impossibilita o conhecimento do presente recurso nessa parte, conforme o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457 de 2009. Como bem se vê, trata-se de medida de economia processual legalmente posta, revelando-se incabível a alegação recursal de que, ao se imputar a identidade entre a ação judicial em comento e o AIN em referência, se estaria a suprimir a via legítima de defesa da recorrente. Ora, é inegável que a desconsideração da identificada concomitância entre esferas jurisdicionais implicaria a inocuidade da decisão administrativa, no que fosse contrária à decisão de mérito do Poder Judiciário. Não se olvide que a coisa julgada judicial faz lei entre as partes. Não bastasse isso, observe-se que estamos a tratar de um dispositivo legal, válido, vigente e eficaz, cujo afastamento no presente contencioso administrativo somente se faria nas hipóteses previstas no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, no ocorrente no presente caso. Também salientar ainda que a propositura pelo contribuinte de ação judicial por qualquer modalidade processual não impede a lavratura do AIN, conforme a regra posta no caput do artigo 30, pois, de outra forma, restaria obstada a efetivação de decisão judicial na hipótese de ofício que se sagrar vencedor na demanda. Ao fim, tudo isso conduz ao não conhecimento do apelo recursal no que tange ao mérito da controvérsia, e, por consequência lógica, ao não acolhimento do pleito recursal por realização de diligência para análise de documentação. Ademais, e aqui eu falo apenas argumentando, cabe ressaltar que a norma posta no artigo 23, inciso 1 da Lei 13.457 de 2009 afastou a competência desse órgão de julgamento em relação à matéria. Não se compreende na competência do tribunal pedido de restrição de tributos. Não obstante tais considerações, cabe sublinhar que a renúncia tácita ou a desistência às instâncias administrativas, de que trata o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 13.457 de 2009, não impede o curso do processo administrativo tributário quando houver matéria distinta da constante do processo judicial, o qual terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada, nos termos do parágrafo 2º do mesmo artigo. No que diz respeito à matéria distinta da constante da ação judicial, que nós tratamos aqui, o autuado, em seu recurso administrativo ordinário, argui a decadência do direito de fisco exigir o débito relatado no presente AIN em relação a fatos jurídicos tributários ocorridos no período de janeiro, fevereiro e março de 2017, itens 1 e 3 do AIN, consoante as disposições do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Argumenta-se que, abro aspas, o prazo decadencial de 5 anos concedido à fiscalização para a constituição do crédito tributário é contado a partir do fato gerador da obrigação tributária, ou, no caso de creditamento indevido, da data de aproveitamento dos créditos e não conforme as regras do artigo 173.1 do CTN. A pretensão recursal não merece albergue. De certo que o direito de crédito ICMS não nasce na ocorrência de um fato gerador, porque fatos geradores só geram obrigações. Assim, em autuações fiscais que têm origem em apropriação indevida de créditos, como de fato é o caso dos autos, e não existe fato gerador a partir do qual se possa iniciar a contagem do prazo decadencial, a que se refere o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. A essas condutas infracionais, aplica-se, então, a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CTN, que, aliás, é o que preceitua a súmula 9 de 2017 desse Tribunal de Impostos e Taxas, com caráter vinculante no âmbito desse órgão de julgamento. E aqui eu cito, então, o teor do artigo 173, inciso 1 do CTN. Assim, quanto aos fatos jurídicos tributários questionados pelo autuado, aproveitamento dos créditos do imposto que ocorreram no período de janeiro e fevereiro de 2017, 1º de janeiro de 2018 é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário depois de 5 anos, ou seja, em 31/12 de 2022. A notificação da lavratura do AIN ocorreu em 21/3 de 2022, quando o contribuinte foi legalmente cientificado do seu conteúdo, folha 827 e 828, dentro, portanto, por consequente, do lustro decadencial. Isso posto, tem que dar algo a ser observado. Em seu apelo ordinário, o autuado pleiteou a aplicação da súmula 10 desse tribunal em sua redação revisada para limitar os juros incidentes do crédito tributário lançado no AIN inicial à taxa Selic incidente nos tributos federais.
a douta representação reconhece a necessidade de limitação dos juros à taxa Selic. Eu afirmo que parte da exigência fiscal objeto presente aí diz respeito a fatos anteriores a 10 de novembro de 2017, razão pelo qual, com fundamento na jurisprudência desse tribunal, dou guarida ao pleito do contribuinte para limitar os juros incidentes no crédito tributário lançado no AIM à taxa Selic incidente nos tributos federais. Então, ante o exposto, meu voto é no sentido de conhecer parcialmente do recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros, né, aplicável ao imposto e multa, a taxa Selic, conforme a súmula 10 de 2017, revisada em 9 de 6 de 2022. Como voto, doutores? Muito obrigado, doutora Luciana. Inicialmente, parabéns pelo voto, muito claro, objetivo e completo. Eu vou acompanhá-la integralmente. Está claro que há uma concomitância quanto ao mérito, é por isso que o contribuinte entrou na via judicial, né, para discutir exatamente a possibilidade desses creditamentos por conta dos lançamentos aí que ele entende terem sido a maior, né? E quanto ao crédito, à decadência, eu compartilho da sua opinião. Realmente aí nós estamos tratando são de creditamentos que foram efetuados, né? E portanto é a partir desse ponto que a gente então tem que aplicar a regra da decadência para o fisco. E com relação à súmula 10, não há muito o que dizer, né? Então, eu acompanho integralmente, vou passar a palavra para o doutor Ednei. Doutor Ednei. Bom dia. Bom, primeiramente, parabéns, doutora Luciana, pelo voto. Um voto que ficou bem claro, assim como o presidente disse. O relatório circunstanciado também é muito bem elaborado, né? Com relação ao fato da decadência, acertadamente aplicando-se a súmula 9 desse tribunal. E com relação à inovação da súmula 10, também acertadamente aplicada, eu vou acompanhar o voto da relatoria. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ednei. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Também parabenizo a doutora Luciana pelo voto didático, né, como sempre. De fato, a concomitância, no caso, ela é flagrante, né? O período da ação judicial, ele não se limita, né, à nulidade das decisões administrativas, vai mais além, né, e abrange a própria restituição, né, em discussão. Então, portanto, acaba sendo abrangente a ponto de também abarcar, né, o que está sendo discutido no processo administrativo, configurando, então, a concomitância, né? Em relação à decadência também eu acompanho, né, e com relação até à questão do crédito, né, essa matéria até, com relação à decadência de matéria até simulada, né, nem comportaria conhecimento do recurso nos termos do artigo 45.3 da lei, né, 13457. Então, por conta disso, mais uma vez, parabéns à doutora Luciana, também declaro aí que vou acompanhar o voto. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Vamos ouvir, então, a representação fiscal, doutora Maria Cláudia. Nosso próprio parecer pedia, né, a concomitância, portanto, estamos totalmente de acordo. Parabenizo a doutora Luciana pelo voto. Quanto à decadência, temos a súmula aí própria para a contagem do prazo a partir do creditamento também, né, o que também corrobora o entendimento da juíza. Então, estamos de acordo. Perfeito. Então, nós já temos aqui uma convicção firmada. Vou encerrar os debates. A relatora já... A doutora Luciana precisa... já proferiu seu voto. Conhecimento parcial com julgamento de mérito. Parcial provimento do recurso ordinário de Claro NXT Telecomunicações Limitada. Vou pedir aos colegas que marquem a presença para a votação.
A votação realizada, o processo de Claro NXT Telecomunicações Limitada, AIM 4, 144.666, relatoria da doutora Luciana, teve o seu recurso ordinário parcialmente conhecido, parcialmente provido, apenas para limitar a taxa de juros, a taxa Selic, com base na nova redação da súmula TIT 10. Vamos encerrar a votação, encerrar esse processo, agradecer a presença da doutora Manuela. Tenha um bom dia, doutora Manuela. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Com licença. Esse foi o nosso segundo e último processo desse dia. Eu agradeço a todos. Obrigado pelo voto didático, como disse o doutor Jandir, né, sempre de alta qualidade. Doutora Luciana, muito obrigado pelo dia de hoje, pela participação. Doutor Bertola, eu não sei se o doutor deve ficar com a gente até o final do ano, né, doutor Bertola? Não sei, eu não me lembro quando foi a substituição. Não, a substituição foi até hoje. Não veio até mais hoje. Ah, tá. Sim. Então, muito bem, muito obrigado. Um prazer novamente, doutor Ednei. Obrigado pela participação. Doutor Jandir, muito obrigado também. Prazer tê-lo de volta. O doutor estará na próxima sessão? Estarei, doutor João. Presente na próxima Perfeito. sessão, dia 6. Então, nos vemos na próxima sessão. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia, mais uma vez. Eu é que agradeço. Sempre participações sempre bastante pontuais e bastante pertinentes. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia. E boas férias, doutora Luciana. Feliz Natal. Boas férias. Feliz Ano Novo. Ótimas festas para todos, tá? Um ano aí de muitas realizações, muita saúde. Tá? Desejo a todos que ano que vem estejamos aí firmes e fortes para iniciar mais um novo ano. Perfeitamente. Obrigada pela oportunidade de aprendizado, que eu acho que é uma oportunidade. Sempre eu tenho que agradecer a essa Câmara a oportunidade de aprendizado que eu tenho aqui. Maravilha. De boas palavras, né? Que seja um próximo ano realmente que a gente possa voltar aí com as pilhas recarregadas, né? E com saúde, enfim. Então, tenha um bom Natal, um feliz Ano Novo e nos vemos ano que vem, doutora Luciana, se Deus quiser. Obrigada. Eu vou encerrando por aqui, vou pedir aos colegas que cada um faça as suas considerações finais, como é de praxe. Doutora Luciana, quer falar mais alguma coisa? Já disse aí. Eu só queria parabenizar o senhor pelo voto, pela condução dos trabalhos aí na sessão, sempre muito ponderado. Também gostaria de agradecer a presença da doutora Ednei, seja sempre bem-vindo nessa Câmara. Doutor Jandir, estávamos com saudade, né? Sempre é importante, assim, as suas considerações, são sempre muito bem-vindas. Doutora Maria Cláudia também, muito obrigada, está sempre com a gente, nos acompanhando. E é isso, boa semana aí para todos e até uma próxima. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Não, doutor Jandir não, doutor Ednei. Doutor Jandir, aqui a tradição é que ele fala por último. Quem fala por último é que decide aqui. Eu agradeço a oportunidade, presidente, doutor João Malu, de estar nessa Câmara. Doutora Luciana, boas férias, que aproveite o descanso. Ainda mais considerando um voto como esse de hoje, precisa realmente descansar. Doutora Maria Cláudia também, prazer revê-lo. Doutor Jandir, prazer revê-lo. Espero que todos tenham um final de ano harmonioso, com muita paz, saúde e que o ano que vem seja bastante produtivo a todos. Obrigado, doutor Ednei. Seja sempre bem-vindo. Doutor Jandir? Pois não, doutor João. Eu inicio, né, novamente cumprimentando aí pela perfeita condução dos trabalhos, né? E aproveito também para cumprimentar a doutora Luciana, desejando as ótimas férias, né? Que possa reenergizar, né? Para que 2023 esteja com as baterias totalmente recarregadas, porque vai ser um ano com certeza intenso. Cumprimento também o doutor Ednei, né? Pelas participações, né? A doutora Maria Cláudia. E como já faz algum tempo, né? Que eu não tenho a oportunidade de lembrar de nenhuma data comemorativa, eu vou lembrar que hoje, que no mês passado, eu trouxe a lembrança, né, do dia da Nossa Senhora, padroeira do Brasil, né, que foi comemorado no dia 12 de outubro.
naquela ocasião, justamente com o Dia das Crianças, né? E hoje eu gostaria de lembrar que amanhã, dia 30 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Evangélico, que é uma data instituída pela Lei 12.328 de 2010. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, de acordo com o censo do IBGE de 2010, dos quase 87% dos brasileiros que se declaram cristãos, cerca de 22% disseram-se evangélicos, né? Então, é uma população bastante grande, que também merece ser lembrada, né? E dessa forma eu encerro aqui, cumprimentando todas as pessoas que seguem as religiões evangélicas, desejando a todos uma ótima semana, né? E aqueles que eu não vou ter o prazer de reencontrar, talvez a doutora Luciana, que só em 2023, a doutora Dinei, né? Desejo também um excelente final de ano, né? Com festas aí repletas aí de bastante saúde, bastante paz, né? E vamos torcer também que nos próximos dias nós tenhamos muitas alegrias, né? Pelas vitórias aí do nosso time, né? Do Scratch Nacional. Quem sabe possa nos brindar no final do ano com os presentes aí de títulos, né? Ou título, né? Melhor dizendo, né? Que faz tempo que nós não temos a oportunidade de comemorar, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos e vamos nos ver, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas nos veremos em breve, se Deus quiser. Obrigado. Belas palavras, doutor Jandir. Eu também parabenizo aí todos os evangélicos, né, pelo seu dia. O doutor Jandir sempre traz aqui umas datas realmente importantes, né, e das quais nós não temos normalmente conhecimento, muitas delas, né? Então, muito obrigado, doutor Jandir. E também bem lembrado, doutor Ednei, bom, se o doutor não voltar esse ano, bom Natal, bom Ano Novo, um grande abraço. E vamos encerrar, então, com as considerações finais da representação fiscal, doutora Maria Cláudia. Parabenizo o doutor pela condução dos trabalhos, senhor presidente, o doutor Jandir aí por nos brindar sempre com seus conhecimentos aí, sentimos sua falta. Desejo boas férias à doutora Luciana, aproveite o descanso merecido. Doutora Ednei, obrigada por nos brindar com a sua participação, por colaborar aí conosco, seja sempre bem-vindo. E até a próxima semana, que eu estarei aqui. Perfeito, muito obrigado, doutora Maria Cláudia, como sempre, é a presença da representação fiscal aqui que nos dá um esteio aqui, né, a estrutura aqui, né, e a segurança de que nós estamos no caminho certo também, né. Sim, espero que sim. A gente sempre procura dar bastante importância, né, tanto à representação fiscal como aos patronos, né, afinal de contas, com certeza. O que nós estamos fazendo aqui, se não tentar apreciar os reclames, né, as irresignações da forma mais justa possível, né, da forma mais isenta, mais equânime possível, né. Sim, então, fazendo essa breve digressão aqui e aproveitando a sua participação, muito obrigado, doutora Maria Cláudia. Vamos nos encontrar na próxima semana. Eu vou, então, ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 29 de novembro de 2022. Tenha uma boa semana. Aqueles que vão ter férias, boas férias. E aqueles que não veremos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Boas festas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.